Ômega Web Rádio. Boa noite, hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a cidade de Cubatão, né? E a gente vai falar um pouco sobre a questão do servidor público e outras questões que envolvem aí a gestão pública, né? De alguns recursos, mais especificamente, de uma autarquia municipal. Então, a gente vai ter um programa mais voltado para essa questão de uma problemática dessa região e que não envolve só a cidade de Cubatão. A gente tem uma série de problemas parecidos em outras cidades, né? Então, a gente vai dar um destaque especial para isso, mas, em primeiro lugar, eu quero falar para todo mundo que está nos ouvindo e que vai ainda nos ouvir. Dia 30, nós temos um outro compromisso, né? Um compromisso com a democracia. Então, a gente precisa exercer o nosso escrutínio através do nosso voto. Isso é extremamente importante. Eu sempre falo muito aqui, trouxe vários candidatos a deputados estaduais e federais no programa para a gente falar um pouco do legislativo. O legislativo já está devidamente eleito, mas nós temos aí a representatividade do executivo em âmbito federal e estadual. Então, a gente tem o Estado de São Paulo para votar em quem será o nosso futuro governador e o nosso futuro presidente. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que a democracia e a sociedade têm que estar alinhada com as questões políticas, não é? E a gente tem que voltar a ter credibilidade nas instituições. Então, cada vez que a gente tem um ataque à instituição, que é uma instituição de Estado, como a gente teve nesse domingo, e as coisas andam tão mal, né? Na verdade, a condução de algumas questões acaba ficando muito complicado, e isso acaba causando aí um descrédito. Então, as pessoas acham que realmente uma ordem judicial não é para ser cumprida. Um país onde isso acontece é um país que está à beira de uma falência das instituições, e isso é o fim da democracia. Então, a gente precisa revalorizar as nossas instituições, revalidar o que é certo, né? E aí eu não estou aqui para dizer qual candidato é certo ou errado, isso depende de cada um de vocês, mas o que a gente não pode esquecer é que o mais importante que nós temos é a nossa democracia, e ela precisa ser respeitada. Se as instituições não forem respeitadas, a gente não vai ter respeito a essa democracia. E perder a democracia é algo muito grave. Nós já vivenciamos isso e não é algo agradável de ser vivido, certo? Então, as pessoas deveriam ter um pouco mais de preocupação com o nosso futuro, porque realmente é algo de extrema importância. Isso precisa ser muito bem visto, muito bem analisado, porque estamos aí 4 anos na mão de um candidato ou de outro, com mais problemas ou menos problemas, mas o país não pode estar tão confuso do jeito que está, né? Tão dividido, tão dualizado. Isso é um problema que nós vamos ter que resolver, certo? Porque o Brasil é um só. Então, não adianta a gente ter essa dualidade entre rico e pobre, sul e norte, homens e mulheres. A gente precisa voltar a acreditar nas nossas instituições, senão nós teremos uma crise democrática bastante grave. Bom, diante disso, a gente vai falar um pouquinho de gestão pública, né? Estamos aqui com dois convidados que vão falar um pouquinho aqui da questão de Cubatão. Eu gostaria que a senhora se apresentasse e falasse para a gente um pouquinho do seu trabalho lá em Cubatão. Boa noite, meu nome é Elide, eu sou presidente da FUMAPEC, Associação dos Funcionários Públicos Municipais Aposentados e Pensionistas. Hoje eu não trabalho, eu sou aposentada desde 2015, e período do qual eu já passei a integrar os quadros da FUMAPEC, tá?
Me aposentei em 2015, em abril, e me aposentei para deixar de receber salário, que foi logo a seguir que começaram os atrasos. Em 2016, nós sofremos com constantes atrasos nos pagamentos de salários, né? Mas a situação era diferente da qual nós tememos viver hoje. Porque hoje o problema não é financeiro, porque o município tem um superávit financeiro de 2021 de 186 milhões. Este ano, na audiência pública de finanças, referente ao segundo quadrimestre, o município já havia arrecadado 91% da receita prevista para este ano. Então, com certeza, nós teremos mais um ano de superávit, e o problema não é o financeiro, é um problema de gestão. Bom, para quem não sabe o que é superávit, né, porque às vezes as pessoas não entendem muito, que é um termo mais técnico, na verdade, do que é previsto, né, para que um município, um estado, a própria União venha a arrecadar, esse superávit é o a mais, é o que você arrecada de forma extra o que está previsto. Então, se ele teve um superávit, quer dizer, uma receita muito maior do que ele previa, não há crise financeira no município. Quer dizer, ele tem uma gordura muito grande, é isso que quer dizer, para poder queimar durante aquela nova gestão ou aquele próximo ano. Se esse ano ele já tem 91% das receitas no primeiro quadrimestre, é isso? No segundo quadrimestre? Então, isso significa que, claramente, ele também vai ter superávit, quer dizer, ele vai ter mais gordura ainda para queimar. E isso faz com que o município consiga arcar com as suas receitas de forma bastante normalizada, né? Então, ele não precisaria utilizar nenhum outro tipo de recurso a não ser a sua própria receita para poder pagar o funcionalismo ativo e inativo, que é o caso de aposentados e pensionistas. Bom, a gente também tem outro convidado, que é o jornalista Valentim. O que você tem a falar sobre isso? Já que você é cubatense e tem um jornal Folha de Cubatão, que está abordando essa questão lá na cidade. Raquel, primeiramente, um prazer estar aqui novamente com você, com o Marcelo, e agora também na companhia da Elide, a qual a gente tem tido muitas conversas para tentar saber o que realmente está acontecendo com essa questão do funcionalismo público, né, do funcionalismo público aposentado de Cubatão, que eu vivi isso muito de perto. Fui criado pelos meus avós, e meu avô era funcionário público, então conheço bem essa luta. Tenho muitos tios que, né, enquadraram o quadro da prefeitura de Cubatão. O que a gente percebe na cidade? Uma insatisfação do próprio aposentado, do próprio pensionista, e a maior queixa dessas pessoas é que, como se o pagamento da prefeitura ele viesse de forma rotativa, da maneira como estão querendo fazer, como estão querendo usar essa verba para pagar vocês. Seria algo tirado de um fundo que é próprio para vocês, para pagar o próprio salário de vocês. E me parece que essa verba ela teria que vir do próprio Tesouro Municipal, né, Elide? Isso, porque isso é até previsto em lei, né, Valentim? Que é a lei 3316 e a lei a 3316. Que a lei municipal. Lei municipal, que diz que a insuficiência financeira para pagamento da folha de aposentados e pensionistas vai ser arcada pelo Tesouro, né? E aí, o que acontece? Eles querem utilizar esse recurso do fundo blindado, que é como se fosse uma poupança, né, que está lá, ela tem que ficar lá rendendo, de acordo com um estudo atuarial que é feito anualmente, e esse fundo, ele é deficitário hoje, então não tem como você estar utilizando os recursos desse fundo, você vai estar descapitalizando neste momento, porque a intenção é de usar, a princípio, eles citam vários valores, né? Eles, que eu digo, o governo. A princípio, seriam 70 milhões
porque eles estavam contando com recursos de uma compensação previdenciária que viria e que não aconteceu. A previsão que eles fizeram no orçamento que foi insuficiente, porque eles contaram com essa previsão. Eu entendo que previsão é uma coisa que você não pode contar, né? Você tem uma despesa e eles estão contando com uma receita que não é... Que é variável. Que poderia acontecer ou não, é como se fosse um precatório, vamos dizer assim. Então, eles jogaram isso na peça orçamentária do ano, que foi enviada o ano passado para a Câmara. 2021 para 2022. Exato. E aí, chegou em agosto, não tinha mais dinheiro, não tinha previsão orçamentária, dotação orçamentária para fazer frente àquela despesa. E aí foi quando nós começamos. Aliás, nós começamos bem antes, porque nós detectamos lá atrás que era insuficiente o orçamento e fomos cobrando. Não, nós vamos resolver. E a coisa foi se agravando e foi passando o tempo e nada foi sendo providenciado. Chegou em agosto, nós percebemos que não iriam suplementar. Foram várias idas até a prefeitura para saber como é que seria resolvido e a resposta era sempre a mesma. Não, nós estamos resolvendo. Até o momento que surgiu um parecer da Secretaria de Previdência dizendo que, aos olhos deles, né, que estava autorizado a utilização do fundo. Então, tá, pode utilizar? Vai usar? Tem todo um rito a ser cumprido para poder se utilizar esse recurso. E nada disso foi providenciado. Então, eles não podem atropelar todo um procedimento que está lá, está previsto. E, além do que, o atuário diz, é deficitário. Parte desse rito seria o PL ir para a Câmara? Parece que dizem que ele pode fazer isso sem ter que passar pelo Legislativo, não é isso? Não, o rito seria a consulta aos conselhos, o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal do Fundo de Previdência, que é a parte, e eles teriam que dar o aval. Mas para fazer isso, eles precisariam de um estudo específico do atuário para poder ver se existe esse equilíbrio financeiro. E isso você não consegue de uma hora para outra num estalar de dedos, né? E mesmo porque não existe a situação emergencial no município. Se nós estivéssemos numa situação de calamidade, alguma coisa assim. Sim, extraordinária. Até se justificaria, mas não é o caso, né? Então, nós temos um fundo deficitário, uma prefeitura superavitária. Então, o porquê de se utilizar esse recurso nesse momento, né? Porque esse dinheiro não é da prefeitura. Esse dinheiro são dos servidores que estão contribuindo e capitalizando esse fundo. Então, não vejo o porquê da prefeitura agora querer chegar lá e falar assim, ó, eu vou pegar aqui para pagar você. A postura da associação, quem vem acompanhando as sessões da Câmara, vê vocês sempre ali ativos, querendo o apoio até do Poder Legislativo para que eles deem esse suporte para vocês, aposentados, e parece até que outras instituições ligadas ao funcionalismo na cidade, como o Sindicato dos Professores e o próprio SISPUC, que é o Sindicato dos Servidores Públicos, parece que abraçaram a causa da FUMAPEC e estão junto com vocês. Já tem quase um mês que vocês estão fazendo esse rito de ir na Câmara alertar os vereadores, né? Sim, sim. Porque, na verdade, hoje afeta diretamente o aposentado e o pensionista, Valentim. Vai refletir no ativo a um curto prazo, porque se ele começa a utilizar esses recursos agora para pagar a folha de pagamento, o que vai acontecer? O servidor que está na ativa, ele não tem a garantia, quando ele se aposentar, de receber os seus proventos. Porque você está tirando, descapitalizando. Ele não vai ter a garantia. E o que está acontecendo hoje, que a gente
você pode constatar consultando o Diário Oficial do município. São vários os pedidos de exoneração. As pessoas já estão ficando preocupadas, porque o salário é baixo, né? Cubatão tinha um salário bom, as pessoas brigavam para entrar para compor os quadros da prefeitura, verdade. E hoje todo mundo está fugindo. Porque não é valorizado. Você pode constatar isso, que nós tínhamos um gasto com pessoal de 46%, 2 anos atrás, mais ou menos. Hoje... Da receita, 46% da receita. Isso. Hoje está em 21%. Bom, eu só quero falar para quem está nos ouvindo, né? Porque às vezes a gente fala, que principalmente quem está mais envolvido na questão, e é difícil da pessoa que está ouvindo entender. Então, o que significa o que foi dito? Em primeiro lugar, é que assim, o que é previsão orçamentária? Todo o Estado, né, no Poder Executivo e no Legislativo, ele tem que ter uma lei de um ano anterior para poder gastar no ano subsequente. Isso no município, no Estado e na União. Enquanto isso não é votado, no ano subsequente, se isso não for votado, eu não tenho como gastar em nada, certo? Então, essa previsão é uma previsão que tem que estar em lei. Então, o que aconteceu? Foi feita uma previsão com a hipótese de uma eventual receita que viria da Previdência, é isso? Da Previdência Social. Isso, é uma compensação previdenciária. Uma compensação previdenciária. Acontece que isso não veio, e aí não tem o quê? Não tem verba prevista em lei, porque é obrigatório, para poder pagar o servidor aposentado. Né? Era essa a questão. Sim. E aí, com isso, houve a tentativa de se pagar esse aposentado com um fundo que não pertence ao Executivo. É um fundo que pertence a uma autarquia que não tem nada a ver com o Executivo. E essa autarquia tem que ter essa gestão desse fundo, que é uma previdência complementar, e que precisa estar ali para poder ser paga depois para os atuais aposentados e para os futuros aposentados. É como se o presidente da República tirasse uma parte do fundo da Previdência Social para pagar os aposentados, certo? Isso não pode acontecer. Por isso que há uma previsão que tanto na União, como no Estado, como no município, quando não há possibilidade da própria receita ser paga, de uma maneira ou de outra, ela tem que vir das receitas desse município. Então, ele tem que provisionar de alguma maneira. Como ele vai fazer isso? Aí tem toda uma questão legislativa a ser feita, certo? Que poderia ser feita. Pelo visto, não foi feita, porque aí seria uma suplementação, né? E ele agora está tentando buscar recurso num fundo em que não é apropriado. Quando o Valentim falou em PL, é um projeto de lei, né? Esse projeto de lei tem que ser aprovado pela Câmara dos Vereadores. E aí depende tanto do Legislativo como do Executivo. O que acontece? Se isso for aprovado, quem que vai perder? Os aposentados, os pensionistas e os futuros funcionários públicos, porque depois, para você repor essa verba, a perda que tem, e se não tem previsão dessa verba ser reposta, vai causar uma série de problemas, não só para a sociedade, como também para quem está na gestão hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma. Raquel, essa história ela já vem se estendendo e vem gerando alguns capítulos, e alguns bem recentes e um logo na sequência do outro. Parece que no final da semana passada já teve um capítulo numa reunião que parece que iria acontecer, não sei se aconteceu lá no gabinete do... Não aconteceu. O que aconteceu lá, Ed? Porque, na verdade, com as constantes idas até a Câmara, toda a sessão era solicitada a obstrução da sessão até que se mandasse um projeto que contemplasse o pagamento dos aposentados e pensionistas até o final do ano. E isso teve uma época que 3 sessões nós conseguimos essa obstrução. A partir dali, como ele tem uma base de aliados maior, legislativo. Os vereadores pediam obstrução, saíam, mas eles davam continuidade à sessão. E
Na sessão anterior, de terça-feira passada, eu fui procurada por alguns vereadores da base que se prontificaram. Eu acho que ficaram sensibilizados com a nossa ida constante à Câmara, e vou ser obrigada a reconhecer que não estava sendo muito silenciosa nas últimas sessões. Eles conseguiram que nós fôssemos recebidos no gabinete para poder levar a nossa pauta de reivindicações, discutir o que seria feito, os caminhos que seriam tomados. Marcaram para quinta-feira, às 17 horas, e eu, como presidente da associação, eu pedi, já que nós estávamos fazendo a pressão dentro do legislativo, seria uma forma de mostrar para o governo que nós estamos preocupados. Então, eu pedi que a minha base fosse para dentro da prefeitura. E, sabendo que as portas da prefeitura se fecham às 16 horas, eu pedi que eles fossem por volta de 15h30, 15h20, 15h30. E, surpresa, fecharam as portas do próprio municipal, do Paço Municipal, às 15h15, proibindo a entrada de qualquer pessoa. Bom, tudo bem. Só seria permitida a entrada de uma comissão, que eles elegeram essa comissão, às 17 horas. Chegou às 17 horas, começaram a chamar L de Jorge Daniel, que é o presidente do CISPUC, mas nós não queremos representantes do SINDI-PMC, que é o Sindicato dos Professores. Um absurdo, porque é uma entidade eleita para representar a categoria, os professores. Então, se existem divergências pessoais, ali não é local, porque ali não é A ou B, é a entidade, é a instituição, é a prefeitura que está recebendo uma entidade. Uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. E você não vai tratar como sim, pessoa física. Diante disso, as duas entidades que estavam aptas a subir se recusaram. Nós nos recusamos, não entramos, e o nosso advogado, que é o Dr. Reginaldo Marques, ele levou a nossa pauta com as nossas reivindicações. Chegou lá, estavam presentes alguns vereadores da base do governo e alguns vereadores que estão do nosso lado, que seriam, vamos dizer, oposição. Teve uma discussão muito grande, porque o governo, que foi, na pessoa da chefe de gabinete, disse que seria utilizado o recurso do fundo blindado e que não tinha conversa. Então, diante disso, a gente saiu de lá bem chateado. Hoje, aí o que eu comuniquei aos meus associados, que os vereadores, mesmo da base do governo, eles fizeram o papel deles. Eles nos levaram, eles viabilizaram uma reunião que não ocorreu, mesmo porque o prefeito não estava, a reunião deveria ser com ele, né? Ele não estava. E o que acontece? O executivo puxou para si a responsabilidade, porque falou, nós vamos usar. Então, essa parte eu dei como encerrada. Tanto que hoje eu não mobilizei a minha categoria para estar na Câmara. Falei, eu vou dar um refresco para eles, porque eles fizeram o papel deles. Eu acho que eles fizeram a lição de casa, sabe? Está falando do legislativo, do legislativo. Né? Então, eu falei, eu concordo. Vamos lá, vocês fizeram o vosso papel. E aí, no finalzinho da sessão, nós fomos surpreendidos com o pedido de exoneração do atual superintendente. Do fundo. Superintendente da Caixa. Da Caixa. Da Caixa de Previdência. Foi hoje isso. Hoje, na sessão de hoje. E assim, já
está correndo nas redes sociais que ele foi exonerado, que ele pediu exoneração, aliás, ele não foi exonerado, ele pediu exoneração e já tem o nome de um outro servidor para ocupar o cargo. dele. Você acha que isso é um enfraquecimento do governo nessa luta de vocês? O que é que isso representa nesse momento? Esse diretor, esse superintendente dessa autarquia ter pedido exoneração do cargo? Eu vejo como assim uma queda de braço, né? Nós estamos numa queda de braço. Eu espero que, porque para você ser superintendente da Caixa, você tem que ser servidor. E como servidor, eu faço um apelo, que você olhe o que você vai fazer pelo seu futuro, porque é o seu futuro que está em jogo também. Quem né? que nomeia esse servidor? O senhor prefeito. É o prefeito, é o Isso. executivo. Então, o que acontece? É um cargo comissionado, né? Sim. Por indicação. E aí, essa pessoa sabe que ela também tem responsabilidade junto à autarquia que ela vai exercer a presidência, né? Hoje em dia, não há como você dizer que você não entende ou que você não sabia, até porque ele está sendo extremamente alertado. Então, dependendo também do ato que se pratica, existe uma contrapartida que pode ser bastante grave e pode afetar de várias maneiras quem exerce não só o legislativo como o executivo. Então, determinadas ordens, elas realmente podem causar problemas futuros bem severos, né? A questão hoje da utilização do dinheiro público de forma indevida, ela não prescreve. Então, essa pessoa poderá responder pelo resto da sua vida pela questão. Então, hoje, as pessoas precisam entender muito bem o que elas fazem, porque, às vezes, o que acontece? A pessoa vê tanta impunidade, né, que ela também acha que ela pode ingressar nisso, mas todo mundo tem que entender que existe Ministério Público, existe uma série de questões que as associações têm legitimidade para entrar, e isso pode levar a uma série de problemas para qualquer pessoa que haja de maneira indevida ou de forma contra a lei, quer dizer, contra a própria lei que a pessoa sabe que está instituída e que é muito maior do que qualquer questão e que até pode ser objeto de um projeto de lei, e esse projeto de lei pode ser considerado inconstitucional. Então, não adianta as pessoas tomarem algumas atitudes que podem levar a consequências jurídicas graves, e isso é uma questão que a gente já viu, mas não só no âmbito federal, como em âmbito estadual e até em vários municípios, inclusive Cubatão já teve sérios problemas com os prefeitos que estavam ali sendo retirados e colocados de novo do poder, né? Eu queria só fazer uma observação, Raquel. O seguinte, quando a gente fala que afeta diretamente o aposentado, o pensionista e o servidor da ativa, a gente não pode esquecer um outro grupo que vai ser afetado diretamente, e esse vai sofrer consequências sérias também, é a população cubatense. Porque você não tendo o servidor, os serviços prestados por ele em escolas, pronto-socorros, unidades básicas, esse serviço fica altamente comprometido. Uhum. Então, a população sofre as consequências também. Sem dúvida. Né? Então, a gente precisa ter essa noção. E o que foi feito é dizer que se ele paga o aposentado, ele não pode fazer obra. Foi esse o discurso. Então, é um discurso colocando a população contra o servidor. Mas se o servidor parar e pensar, os nossos representantes legais, prefeito, vereadores, eles têm um período de mandato, né? Mas o servidor, ele continua ali, ele fica. Ele é vitalício. Exato. No mínimo, ele tem que trabalhar, no mínimo, ali, um bom tempo, né, para fazer jus à sua aposentadoria. Hoje, então, nem se fala, né? Exatamente. Então, o que nós gostaríamos era que todo mundo tivesse essa noção de quem vai ser afetado principalmente é a população.
como você tem, como os colegas têm te procurado? A Fumapec hoje ela deve ter centenas, dezenas, não sei se chega ao número de milhares de aposentados. Eu tenho 1.100 associados. Associados. 1.100 associados. Como você vê eles frente a essa situação? Claro, existem diversos valores salariais, nós acreditamos até que as pessoas que têm um salário um pouco menor devem se sentir até assustadas, né? E devem procurar você de uma maneira, assim, bastante corriqueira para saber o que está acontecendo, né? Valentim, hoje nós temos um quadro de aproximadamente 3.800 aposentados e pensionistas. Eu tenho só 1.100 na minha base, tá? Então, tem 2.700 que estão assim, eles recebem informações, porque eu publico nas redes sociais, algumas coisas ficam dentro do meu grupo de associados. Mas para os outros, quando é alguma coisa já de muita, que está pesado, que fica complicado, eu compartilho em todas as páginas, né, de amigos aposentados, servidores, então eu vou fazendo essa propaganda. Lógico, tem o mais humilde que chega e fala assim, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar sem salário? E é por essas pessoas que a gente luta, entendeu? Eu luto, lógico, porque eu também vou ser prejudicada, mas eu fico pensando nessas pessoas, porque elas vão sentir diretamente, que são os baixos salários, né? Então, a gente tem essa preocupação. Eu vejo com muita preocupação, muita mesmo, o fato dessa manobra jogando população contra servidor. Muitos, eles não sabem a quem recorrer, né? Muitos servidores, eles não sabem a quem recorrer. Esse fomento do ódio é uma coisa muito complicada que a gente tem visto na política, né? E as pessoas, é isso que eu falo, as pessoas têm que se conscientizar que o ódio não leva a lugar nenhum. Quer dizer, você está batalhando contra o seu próximo, né? Porque se o aposentado ou o servidor não ganha, ele também não gasta na cidade. Então, não é uma questão só direta de serviço, é uma questão até dos serviços que são prestados também sofrerem, porque aí tem diminuição de renda. Por toda a sociedade civil da cidade. Exatamente. Existe uma série de consequências que isso vai gerar. Eu sei que não faz muito tempo os servidores de Cubatão ficaram sem o 13º, ficaram sem ganhar. Então, assim, eu sei porque tem algumas colegas que são professoras na cidade e tudo mais, e ficaram sem 13º, sem previsão de quando iam ganhar o salário de novo. Mas algumas aposentados e outros nativos. Eu tenho que ser justa, Raquel, porque ele herdou essa herança do governo do qual nós fomos afetados diretamente, onde nós não recebíamos o nosso salário em dia. Ele acertou essa coisa toda de colocar o nosso pagamento em dia. Nós recebíamos, eu estaria sendo injusta se eu falasse que ele não fez, porque esse mesmo governo que atrasou os nossos salários, ela passou a pagar até o 5º dia útil, e era um compromisso dele de campanha, e ele honrou em agosto do ano passado, esse compromisso de campanha, passando o nosso pagamento junto com o pessoal da Ativa, como era há uns 4 anos atrás, mais 5 anos atrás. O pagamento era em datas diferentes, para os ativos e inativos outros. Porque no governo anterior da prefeita Márcia Rosa, ela passou a pagar no 5º dia útil. Nós recebíamos no penúltimo dia útil, ela passou até o 5º dia útil, mas nem acontecia no 5º dia útil, atrasava. E aí, levou-se um tempo, ele conseguiu fazer isso. Então, eu reconheço, eu reconheço que ele fez, ele acertou fez esse ajuste, ele acertou, fez os pagamentos de 13º, mas mexer no fundo blindado não dá. Não dá. Bom, gente, deixa eu só prestigiar as pessoas que estão vendo a gente aqui. Silvia Aguiar, boa noite. Neidinha Brama.
Neidinha na escuta. Luiz Ribeiro, tamo junto. Janete Souza, aqui na escuta. Nilza Brandazzi, boa noite. Cida Moreno, boa noite. Nadir Alvarenga, boa noite. Ruth Martins, boa noite. Rosemary Procópio, boa noite. Edinar Coelho, boa noite. Ellen Cunha, boa noite. Rosemary Tavares, boa noite. Rosa Maria, boa noite, estou assistindo. Niceia Pinho, está assistindo. Joaquim Desidério Neto, boa noite, excelente live. Bem dinâmica e com assunto de gestão pública da prefeitura, muito bem. Correto debate. Devido a todo esse sucesso com a presença da Elide aqui, obrigado pela audiência aos servidores de Cubatão que estão prestigiando. Com certeza, agradeço, né? A gente só que vocês agradece, estão vendo eu a como gente. cubatense, fico até honrado de ter tanta gente assistindo a gente aqui. Elide, tem mais um tema que está apertando muito os servidores. Como é que está a questão do convênio médico? Qual hospital está atendendo o convênio médico da Prefeitura de Cubatão? O único hospital que está atendendo a Caixa de Previdência, a nossa assistência médica, Valentim, nós não temos convênio, é uma assistência médica, é a Santa Casa de Santos, na emergência. Nenhum outro hospital? Nenhum outro. E a São Francisco Xavier, que está lá em Cubatão e... Não atende. Não atende servidor? Nem emergência. Nem emergência? Nem emergência. E vocês têm cobrado isso também do poder público? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Na Na verdade, verdade, São Francisco Xavier está indo embora do município, né? Então, eu só queria saber como era antes e como ficou. Tá, a assistência médica, a gente sabe que com a diminuição de casos da pandemia, as despesas, todo mundo começou a sair, fazer seus exames que não estavam fazendo, ficaram em casa, né? Ficaram em casa, ficaram se cuidando. E aí, este ano de 2022, as pessoas começaram a utilizar. E o que aconteceu? O recurso orçamentário, né? Nós estamos voltando lá no orçamento. Esse recurso, ele acabou sendo insuficiente. E aí nós temos arrecadado em torno de, eu vou dar números hipotéticos, de 4 milhões, e a nossa despesa é 6, um exemplo. Não são esses números, mas eu estou usando esses números aí. E aí o que acontece? Não conseguiu chegar até o final do ano. O que me causou surpresa, Valentim e Raquel, é que nós estivemos na Caixa de Previdência no dia 17. Agora, 17 de perguntando, porque já existiam duas instituições que estavam suspendendo os atendimentos. A primeira foi a Clínica Imed, depois a São Francisco Xavier. E nós pedimos que eles nos informassem o porquê e se existiam outras instituições que estavam na mesma situação, que estavam querendo encerrar. E aí nós fomos surpreendidos, falando que os pagamentos eles estavam sendo feitos de uma forma meio que parcelada, mas num valor significativo, onde que as empresas poderiam continuar prestando esse tipo de serviço. Mas não se falou, naquele momento, em suspensão. Isso no dia 17. Dia 18 sai o comunicado dizendo que os serviços só seriam atendidos urgência e emergência. Então, aquilo nos causou estranheza. Poxa, como pode? A gente esteve lá um dia, no dia seguinte falam que não tem mais condição de estar... Fazendo nenhum exame preventivo, nada? Nada. Hoje o atendimento é único e exclusivo. Urgência e emergência, home care, que é o que eles estavam atendendo, e não estão atendendo mais nada. E como a associação e você conversando com os demais órgãos de trabalhadores da prefeitura, os dois sindicatos, eles têm se reunido para tentar viabilizar, ver se o executivo recebe vocês para tratar desse assunto também, e como é que está a Câmara, está dando todo amparato? Então, na verdade, o executivo nessa área a gente não chegou a procurar, porque
nós tratamos direto com a autarquia, né? Então, eles nos passaram que os casos emergenciais, se, por exemplo, você entendia que a sua cirurgia era eletiva, mas não é um caso de um câncer, alguma coisa, então você vai levar os laudos, tudo, aí eles autorizam. Mas, então, quer dizer, eles estão segurando o recurso para poder chegar até o final do ano, porque o que eu entendi é que não tem financeiro e orçamentário suficiente para chegar lá, tá? E uma outra coisa que nos preocupa também... Ou seja, vocês não podem ficar doentes, né? Não, só que... numa associação de aposentados, né, que as pessoas têm uma... Não que o jovem não fique doente, não é isso, mas a gente sabe que conforme a idade, né, o nosso organismo vai perdendo as forças e a gente vai tendo os mecanismos que precisam ser acolhidos. E, por exemplo, tem a questão da saúde da mulher, que ela precisa fazer o preventivo. Isso não é um luxo, não é? É um direito que a pessoa tem porque ela contribui. Tanto os aposentados como os da ativa, eles pagam uma tarifa para esse fundo de saúde. Mas o grande problema hoje é, assim, as pessoas, elas acham que eu não estou defendendo o governo, eu estou analisando friamente os dados. Você paga e as pessoas falam assim, poxa, a prefeitura, então, para onde que está indo o meu dinheiro? Porque esse dinheiro não fica no meu nome. A Elid tem lá a contribuição dela separada. Não, é tudo num pacote só. E aí as despesas são grandes. Só para você ter ideia, nós temos em torno de 8.000 vidas atendidas pela assistência médica. Dessas 8.000 vidas, 6.300 são de aposentados e pensionistas. Tá? É um número muito grande. E aí é onde que vocês têm razão. A idade chega e precisa de cuidados, né? Então, tá bem complicado. Agora, com a mudança do superintendente, nós vamos voltar lá e ver qual vai ser a prática, porque a gente começou uma tratativa com o Diego e agora se quebrou. Houve alguma carta explicando o porquê O comunicado só na página da Caixa, mais nada. E o que dizia? Dizia que... Sem explicação nenhuma. Não, na verdade eles colocaram que seria uma suspensão, não fala em tempo. E também quanto tempo vai ficar suspenso? Não. Tanto que as nossas tratativas seriam, por quanto tempo? Você não tem como flexibilizar alguns exames, alguma coisa, porque precisa, né? Mas isso a gente não chegou a concluir, né? O dia que nós marcamos uma reunião com ele, ele foi chamado no gabinete, não teve condição de nos atender, então ficou tudo meio que suspenso. E a gente correndo por conta de... Então, você vê, o aposentado, ele aposenta e não tem a tranquilidade de saber que no final do mês o seu salário está lá, que ele tem a sua assistência médica. A gente está correndo, assim, toda semana, o problema maior é começar a judicializar tudo isso, né? Porque aí começa a ter sentença aqui para poder fazer isso, sentença ali para poder... E aí isso piora ainda mais o quadro, né? A gente sabe porque a gente vê isso na prática. Então, quer dizer, não vai pagar? Então tá bom, então eu vou entrar com uma ação e aí vocês são obrigados a pagarem. A me deixar fazer o exame. Por exemplo, quem tem câncer, existe uma lei. A pessoa tem que ser atendida no máximo em um mês. E um mês... Na minha visão, e já conversei com vários médicos, para quem está cometido com uma neoplasia maligna, que é o câncer, é muito tempo ainda. Imagina você ter o tratamento suspenso, porque não, é um tratamento preventivo. Assim, a saúde é urgente, não é? Tudo é urgente. Não é para ontem. Não, eu acho que a saúde... Sim. Não tem como eu classificar o que é emergente e urgente, porque pode ser que algo que não pareça emergente ou urgente vire uma coisa que não tem retrocesso, eu não consigo voltar depois. Então, a saúde é um problema muito grave no Brasil, claro, no mundo hoje em dia, pós-pandemia, a gente sabe o quão frágil o mundo é com relação à saúde,
Mas, assim, a gente tem no Brasil umas questões muito graves. É lógico, o SUS salva a nossa população, 70% da população utiliza o SUS, né? E numa situação como essa, a pessoa vai para onde? Em que a Caixa não consegue permitir o tratamento. As pessoas vão de novo para o Sistema Único de Saúde. Mas é uma injustiça por quê? Porque você está contribuindo. O que a senhora quis dizer é que, assim, tem gente que gasta, tem uma sinistralidade muito grande, e aí o que acontece? Todo mundo acaba indo para o mesmo pacote, né? Estamos falando de servidores públicos, né, gente? Sim. Mas é que, na verdade, quando a gente faz um plano, um seguro-saúde ou uma previdência assim, você entra, é como um seguro do carro. Se tem muito sinistro, o seguro do seu carro vai subir, né? Por que a gente não pagou taxa de licenciamento, né? Seguro DPVAT? Porque por causa da pandemia teve tão pouco que houve uma arrecadação muito grande e não precisou arrecadar esse ano. Então, provavelmente, 2023, como já tudo voltou ao normal, a gente vai ter que arrecadar de novo. Isso acontece com a Previdência. Quando você começa a ter uma ativação muito grande para consulta, para tudo que não foi feito em 2 anos, o que acontece? Esse dinheiro acaba sendo gasto de forma, às vezes, muito ativa, né? E aí não tem dinheiro depois. Elide, qual os próximos passos que a Fumapec pretende? Porque já que estão acontecendo novos fatos, né? Mudança de superintendente, vocês subiram até o gabinete do prefeito, no entanto, você disse que ele não estava lá e também não ocorreu porque não recebeu um integrante do SINDI-PMC. Como vocês pretendem tocar todo esse contexto daqui para frente? Então, antes de mais nada, a gente vai aguardar, porque o nosso pagamento, teoricamente, esta semana, quinta-feira ou sexta-feira, vamos ver, né? Então, nós vamos aguardar. E daí, Valentim, é uma coisa que eu falo e eu tenho deixado bem claro. Estratégia a gente não divulga, tá? Nós estamos com todas as nossas providências ali anotadinhas, entendeu? As 3 entidades. Eu não estaria nessa se o CISPUC e o SINDI-PMC não estivessem apoiando comigo. Vocês. Exato. Eles nos deram um apoio gigante, porque a causa não é só do aposentado e pensionista, é de todos, né? Então, a gente conseguiu essa união e eu vejo que existe uma possibilidade talvez do governo voltar atrás. Quem sabe o bichinho do bom senso chegue ali e fale, olha, vê se não vale a pena você tomar uma medida que não é a que eles estão esperando. Então, e é o que eu falei, eu faço o apelo ao novo superintendente que ele olhe com muito carinho, né, essa situação toda, porque ele é um servidor de carreira. Eu conheço o Nelson desde que ele entrou na prefeitura, então, para mim, eles são os jovens da prefeitura, né, porque ele é novo. O Nelson é um amigo da época de faculdade, era meu parceiro de truco dentro do ônibus, aquela coisa de jogar truco, e é uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito inteligente. Sim. Né? E eu espero que ele tenha toda essa habilidade para lidar com a situação da melhor maneira possível. Esse discernimento, né? Eu acho isso. que ele tem que ter um discernimento aí e ver que se ele não vai estar se arriscando demais, né? E ele tem, né? Eu tenho certeza que ele tem noção de todas as consequências, exatamente. Outra questão que não sei se isso tem muito a ver. Além eu não sei se seria mais com você, com CISPU, o SINDI-PMC, essa questão dos professores, eles vieram mesmo, abraçaram realmente a causa, juntamente os professores aposentados, isso trouxe mais membros para a Fumapec? Olha, eu vou te falar que a minha diretoria, especificamente, é composta de 60% de professores. Então, para você ter uma ideia, tirando a doutora Neide, a Niceia, a maioria, o doutor Júlio, a maioria são
são integrantes da área da educação. Então, isso já existia, né? Então, E um apoio muito de peso, porque é uma classe extremamente politizada, os professores de Cubatão que sabem realmente por que estão brigando. sim, sim. Mas é engraçado porque nós nunca precisamos brigar pelos nossos salários. E, de repente, nessa idade, vamos dizer assim, porque aqui ninguém é criança, a gente está ali tendo que bater de frente para receber uma coisa que é tua de direito. Você trabalhou, você contribuiu, você cumpriu a tua jornada lá aos 30 e tantos anos. Como eu falei, eu me aposentei com 36 anos de prefeitura. Só de prefeitura, 36 anos. Então, você para pensar, você fala assim, meu Deus do céu, uma vida inteira. Eu conheço, assim, que nem ela foi falando, os nomes de quem estava assistindo, sabe? Além de ser associados, eu tenho essa coisa de que eu conheço a maioria, são 1.100, eu conheço a maioria pelo nome, pela fisionomia. Então, assim, eu tenho um carinho por essas pessoas como se fossem da minha família. Sim. E eu vou estar defendendo elas até o final. Raquel, nessa questão dos direitos, você que é advogada há tanto tempo e também atua nesse tipo de área, os direitos específicos para o servidor, ainda mais nesse caso de servidores aposentados, há alguma diferença de uma esfera para outra? Não. Assim, cada município tem a sua lei orgânica, né, e tem a sua legislação municipal. Então, o que acontece? A gente precisa ver município por município. Quando é o estado, é um pouquinho diferente, quando é a União, as leis também são diferenciadas. Mas o que acontece de um modo geral? Por exemplo, quando existe uma lei específica que trata de um fundo, de uma autarquia, como é o caso dela, essa lei tem que ser cumprida, né? O não cumprimento da lei gera uma série de consequências para quem está no executivo e está indo contra a determinação legal e para quem está no legislativo que está, vamos dizer assim, ratificando o que está sendo feito. Então, é importante que a gente entenda que toda essa manobra, né, na verdade, pelo que eu estou ouvindo aqui, é uma manobra política, né, uma forma de você tentar utilizar um dinheiro, um valor que não poderia ser legalmente utilizado, e isso vai gerar uma consequência para quem está no executivo, para quem é o gestor e até possivelmente para o legislativo de uma certa forma. Dependendo do quanto que isso vai causar de problema dentro da sociedade, dentro da cidade, do município, isso pode gerar um problema extremamente grave, né? Porque, assim, isso pode impedir uma futura lei orçamentária, porque, por exemplo, vamos supor que ele coloque isso como previsão do orçamento de 2023 e haja um impedimento, certo? Se o legislativo barrar isso, porque a palavra final é do legislativo, porque ela derruba a sanção do presidente, certo? Eles derrubam. Então, qualquer coisa que se faça tem que passar pelo legislativo. E aí, se ele fizer uma coisa dessa e o legislativo vier a falar, não, realmente isso pode acontecer, até uma intervenção municipal, dependendo da gravidade da situação, pode ocorrer. E fala um pouquinho pra gente, Ali, de você que já está frequentadora da Câmara tanto quanto os nobres edis, né? Eu sempre vejo você lá andando pelos corredores, sempre tentando explicar o caso para os vereadores. Você sente que eles realmente estão bem perto? Você sente realmente o empenho? Não digo de todos, cada um deve ter uma opinião diferente, pelo menos na maioria. O que nós percebemos nessa última semana é que eles ficaram um pouco mais atentos em relação a isso, principalmente porque quinta-feira agora, Valentim, nós temos a audiência pública da LOA de 2023. Que é a lei orçamentária. A lei orçamentária. E nós já deixamos claro que está lá a previsão para o uso do fundo blindado como fonte de recurso. Ou seja, vai estar lá para todo mundo ver, né? Está lá, está escancarado. Então, a gente já falou, olha,
nessa peça orçamentária, vocês têm ciência do que vai acontecer. Então, a gente vai estar lá presente, acompanhando, nós vamos fazer os nossos questionamentos, a gente espera que eles fiquem bem atentos e que seja feita a supressão realmente do artigo que contempla o uso e os demais dispositivos que falam no uso do recurso blindado. E você, como líder da associação e conhecedora de todas essas pessoas que, né, estão aqui assistindo Fatos em Destaque, toda essa audiência, e estão assistindo até para saber o seu posicionamento, você está dando uma explanação para todo mundo e falando dos fatos ocorridos do dia a dia. O que é que você pode falar para tranquilizar os aposentados e pensionistas de Cubatão nesse momento? Olha, a única coisa que eu posso estar falando para tranquilizá-los o executivo deu garantias de que o pagamento sairia, que é a preocupação. E vem de onde, hein? Aí, vocês ainda não sabem? É uma outra história. Exato. Então, vamos confiar. Ele está falando que vai honrar com o compromisso do pagamento, que não ocorrerá nenhum tipo de atraso. Então, tranquilizem-se que o seu dinheiro vai estar na conta. Sim. Tá? Então, isso eu posso falar. Porque hoje a maior preocupação é essa. A nossa preocupação como associação é além. Então, é uma visão mais ampla, né? Mas isso é uma coisa para a gente discutir mais adiante. Eu também acho que o servidor, se tem essa garantia de pagamento, ele pode entender o seguinte: bom, hoje nós vamos brigar pela questão de que haja o pagamento. E aí as associações que estão juntas, né, vão tomar as medidas legais necessárias para exigir que o provento venha, se o pagamento for tirado do fundo que não é permitido. É isso? Então, assim, o servidor pode entender dessa maneira, e aí depois é uma questão que vai envolver o Poder Judiciário, isso vai ser muito provavelmente, se for tirado mesmo desse fundo, vai acabar no Poder Judiciário. Como a maioria das coisas no nosso país, infelizmente, acabam batendo na porta do Judiciário, que é quem tem que dizer se pode, não pode, e ali é que as questões vão ser resolvidas. E aí, é isso que eu falo, com as tomadas de decisão, você pode ter um problema, o executivo pode ter um problema mais grave ou não. Então, às vezes, esse alerta, essa questão que está sendo colocada e que está sendo tão veiculada, às vezes é importante. E é importante que as pessoas entendam que o brasileiro precisa lutar pelo que é seu. Então, o que eu estou vendo hoje os aposentados fazerem em Cubatão é o que eu gostaria de ver muitas atitudes das pessoas entenderem que os seus direitos precisam... Como é que a gente briga por eles? Assim, indo na Câmara dos Vereadores, indo na sessão legislativa, indo lá no plenário, colocando em quem você votou no legislativo, pressionando para que a sua pauta também seja colocada. É assim que a gente exerce a nossa democracia. Isso, eu parabenizo, porque eu acho que é uma disposição de vocês de democracia muito grande, e assim, é difícil a gente ver... as associações se juntarem por uma causa tão boa. E eu tenho estado lá, que eu sempre tenho acompanhado e cobrindo pela Folha de Cubatão, até já escrevi algumas reportagens, e uma coisa que me impressiona, a disposição dessas pessoas, a maioria com mais de 60 anos, os 70 ou até 80, indo, apitando, batendo panela, fazendo barulho e sabendo o que está pedindo. E detalhe, as galerias cheias, né, Elide? Isso é muito importante. Eu acho que... Bom, primeiro que a idade hoje, né, quando a gente fala 60, 70, 80 anos, eu acho que essa idade cronológica é uma questão muito relativa, né? A gente vê gente de 80 anos... A medicina está tão avançada, né? Tudo bem que no caso de Cubatão tá difícil da medicina chegar, né? Mas a gente vê gente de 80 anos tão bem disposta, né? Assim, com uma capacidade mesmo intelectual que tem que ser preservada. Eu acho que a terceira idade, como as pessoas falam, ou a melhor idade, ela tem que ser muito valorizada mesmo, né? Aqui na cidade de Santos a gente vê pessoal andando, caminhando, jogando, se divertindo nos bailes, e eu acho que isso é importante, porque a gente vê essa comoção e essa união para os seus direitos, e isso é muito importante. Isso é uma demonstração de cidadania e que tem que ser seguida pelos jovens e pelas pessoas de meia idade,
porque é importante que a gente lute cada vez mais pelos nossos direitos. Eu tenho muito medo que essa geração que vem não tenha essa disposição toda, porque eu dou aula para os jovens e vejo aí uma apatia deles muito grande com relação ao futuro. Eu tenho um time muito bom, né? Bem disposto, né, Valentim? Isso, tô lá e eu assino embaixo. Realmente eu vejo e todos ali são bem envolvidos, todos sabem por que estão ali. E o melhor de tudo, o que eu vejo ali é a união e a confiabilidade. Como eles acreditam na diretoria que eles escolheram para representar os direitos deles. Eu posso dizer que, como associação, eu tenho uma credibilidade, a gente tem uma credibilidade, porque isso foi sendo conquistado aos poucos, não foi assim, sabe? Sim. Foi em cada trabalho que a gente desenvolveu, sabe, com seriedade. A FUMAPEC é uma associação que já existe há quanto tempo? Na verdade, ela existe desde 1997, mas ela esteve, nunca se precisou lutar, ela era mais uma entidade, uma associação para promover o encontro dos aposentados. Quando nós resgatamos a FUMAPEC, porque ela estava praticamente adormecida, né? Nós resgatamos ela em 2015, quando começaram os atrasos nos pagamentos, a gente resgatou para falar, não, tem que ter uma entidade que nos represente, né? Então, a gente começou a correr atrás. Em 2015, nós descobrimos quantos associados existiam, que eram 116 em 2015. Cresceram Parabéns, assustadoramente. A todos. Então, eu acredito que isso é credibilidade no nosso trabalho. Tá? Então, começou em 2015 com 116, nós estamos em 2022 com 1.100. Daí você vê quando a gente fala da questão da cidade de Cubatão, uma cidade com orçamento tão gigante, a associação até adormeceu. Sempre vendia, todo mundo. Tá, olha só como está a questão da gestão pública da cidade, né? É uma questão de gestão mesmo. A gente percebe que é uma questão de gestão. E aí é um problema. Eu não estou nem dizendo que é dessa administração ou de outra, talvez o acúmulo de erros já gerou a bola de neve agora. Sim. Nem dá para culpar só um governo, Lógico, né? não. Porque se a associação foi revitalizada porque já havia atraso, então a gente está falando de 7 anos, né? Sim. Então é um problema que veio vindo de forma recorrente, só que por tudo que eu entendi aqui, nunca ninguém tinha tentado ser tão invasivo numa blindagem que existe nesse fundo. Tentaram, mas como não conseguiram instrumentos que habilitassem esse acesso, Certo. acabaram desistindo. Eles correram atrás de um instrumento. Só que nós estamos questionando esse instrumento que eles alegam ter. Então, nós vamos continuar brigando. Sim. Até a gente sempre tem quem sai vitorioso e alguém que sai triste da história. Eu tenho certeza, eu quero acreditar que nós sairemos vitoriosos. Eu acho que vão sair. Eu acho que vocês têm tudo para isso. Vocês estão fazendo de uma forma legítima, civilizada, cordeira, né? Até por tudo que a gente está ouvindo aqui, são entidades sérias e que estão só lutando pelos seus próprios direitos e prevendo uma não falência de mais um fundo. A gente tem uma série de fundos que simplesmente desapareceram pela má gestão, né? Isso é uma preservação de algo para o futuro. Então, a gente vê a Codesp com o fundo dela, que não paga mais ninguém. A gente vê o Banco do Brasil com seríssimos problemas, o Fundo Previdenciário da Petrobras com seríssimos problemas e cortes graves no suplemento. Então, vejam, isso são vários exemplos de pessoas que os fundos foram acontecendo, não havia uma associação preocupada com isso e que se perderam. Então, quem que sofreu na carne? Aquela pessoa que contribuiu por 30 anos, por exemplo, e que agora teve cortado pela metade uma complementação. Certo? Então, isso não é uma coisa
difícil de acontecer. A gente vê fundos muito maiores sendo acometidos por situações como essa. Então, realmente, é importante que as pessoas tenham consciência e que os gestores também tenham consciência, porque, como a senhora falou, né? A pessoa que está gerindo é um futuro aposentado. Sim. Então, quem vai sofrer na pele também é ele. Então, ele precisa ter consciência e saber que existe uma série de consequências com isso e que as pessoas precisam ter responsabilidade com aquilo que mexe, como mexe e como isso vai interferir na vida cotidiana dessa cidade, né? Eu gostaria que a senhora desse aqui um parecer final para todo mundo que está nos assistindo, os aposentados, os da ativa, os cubatenses, né, que estão sendo hoje representados aqui por 2 cidadãos da cidade e que, pelo visto, tem uma representação que eu gostaria de ver em todo o país, né? Então, como é que a senhora pode, assim, dar uma finalização para as associações e para os que estão na ativa também? Antes de mais nada, eu acho que a gente não tem que desistir nunca. Quando você tem um objetivo e você acredita nesse objetivo, você tem que correr atrás dele, né? Então, se minha associação é pequena e você acha que você não vai ter força, se coligue com outros que é um elo, né? E aí você vai se tornando mais forte, mais resistente, e aí você consegue chegar lá. Eu entendo assim, eu acho que uma mão, né, se você faz esse movimento aqui, você se torna mais forte. Então, eu acho que se a sociedade como um todo se unir, ela consegue coisas maravilhosas, mas ela precisa lutar. Ela não pode desistir antes de começar, né? Como eu sempre digo, né? O não a gente sempre tem. Então a gente tem que ir em 50%, busca do sim, sempre, né? A luta, não existe vitória sem luta, né? As pessoas precisam entender. Eu escuto muito as pessoas falarem assim, não, mas isso eu vou perder meu tempo. Gente, ninguém consegue vencer uma batalha se ela não lutar essa guerra. Não adianta, não tem outro caminho. Se tivesse, os que já passaram por aqui tinham feito por esse caminho, não tem outro jeito. Então, a gente está aí numa sociedade que parece que precisa entender melhor, né, essa situação, que realmente a sociedade, quando ela entende o seu papel, ela sabe o quanto que ela tem de poder nas mãos, ela é uma sociedade que vai dar trabalho, né, para o legislativo, para o executivo, para o judiciário, e isso é importante, né? Então, eu acho que realmente o programa hoje demonstra uma cidadania que é real, é efetiva e, de repente, tudo isso, né, vai reverberar numa vitória de vocês até antes do que vocês podem imaginar, Assim, certo? Bem, já que você falou você fez questão de falar dos cidadãos cubatenses e tudo mais, eu sou jornalista, trabalho com imprensa sempre há mais de 20 anos e não sou tão novo assim, e já rodei bastante, já trabalhei aqui em Santos diversas vezes, trabalhei na cidade também, já fui para fora do estado de São Paulo, trabalhar em outros lugares, né? Mas alguma coisa sempre me puxa de volta para eu trabalhar em Cubatão, e nem que seja trabalhando por conta, como eu faço algumas vezes, outras vezes como empregado, mas eu sempre tento trazer os temas da cidade para que seja debatido, não só no âmbito municipal, mas também no âmbito regional, como a gente está fazendo aqui agora. E uma coisa que eu gostaria de deixar assim para todo mundo é poder avaliar esse tipo de situação. Como você falou, união. A união ela existe, o que ela está fazendo junto com os associados dela e os demais órgãos que representam esse grupo de servidores como um todo, que no final o prejuízo é para todos. E o nosso papel também, Raquel, como imprensa, porque quando a imprensa se une, né? Eu tenho a Folha de Cubatão, você tem o Fatos em Destaque. A gente já é parceiro há mais de um ano. Eu tenho a TV Polo lá em Cubatão, que também é uma parceira, e outras parcerias, outros amigos jornalistas, outros amigos órgãos, que fazem com que os problemas saiam
né, da sua resina e possa alcançar horizontes diferentes. Então a união é tudo, tanto para a imprensa como para a utilidade pública e qualquer outro ramo da sociedade. Eu acho que informar é a melhor coisa, porque às vezes a Rádio Peão, né, como a gente chama, ela traz muito problema em qualquer entidade, numa empresa pública, numa empresa privada, numa associação, num lugar pequeno, num lugar maior, né? Então o que a gente tem que fazer? Dar uma informação correta, né? É o meu compromisso com a sociedade, é trazer pessoas aqui que esclareçam os problemas da sociedade, de forma regional, de forma maior, num âmbito maior, mas que isso fique esclarecido, porque existe muita falta de informação e informação que é enviesada. Então as pessoas não sabem em que acreditar, principalmente com a internet hoje, né? As pessoas veiculam o que querem, como querem, e a informação às vezes vem muito truncada e causa muito desconforto na sociedade de uma forma geral. Então eu agradeço muito, né, hoje a entrevista aqui, o papo que nós fizemos. Eu espero realmente que as associações consigam seu objetivo. Volto a dizer, as portas aqui do programa estão abertas se vocês precisarem de novo. E faço um apelo, tanto para o Executivo como o Legislativo cubatense, prestem atenção nos servidores, porque isso vai refletir diretamente em vocês. Não esqueçam que daqui a 2 anos nós temos eleições, e isso vai causar um impacto muito grande, tanto no Executivo como no Legislativo. Boa noite e até a próxima semana com Fatos em Destaque. Tchau, tchau. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com